foi Enéas, a história não contada do político mais polêmico do Brasil? Uma figura controversa que dividia opiniões como poucos na política brasileira. Nascido em condições de extrema pobreza no Acre, perdeu o pai aos 9 anos, mas se tornou médico cardiologista, físico, matemático e o político que criou o bordão mais marcante da história eleitoral do país. Entre o gênio e a polêmica, entre o nacionalismo e as ideias consideradas radicais, esta é a história completa de Enéas Carneiro, um homem que desafiou o establishment político e conquistou milhões de votos mesmo sendo considerado um outsider. Prepare-se para descobrir os bastidores de uma vida extraordinária que poucos conhecem de verdade. Em 1º de setembro de 1938, no calor sufocante de Rio Branco, nascia Enéas Ferreira Carneiro. Naquele tempo, a capital acreana era uma cidade pequena e isolada, onde as ruas de terra batida contrastavam com as casas de madeira simples e o rio Acre serpenteava lentamente entre as árvores da floresta amazônica. O clima úmido e quente marcava o ritmo de vida dos moradores, que acordavam cedo para escapar do calor do meio-dia. A família Carneiro vivia em uma dessas casas simples de madeira. O pai de Enéas, Ferreira Carneiro, era barbeiro, profissão que naquela época significava muito mais do que cortar cabelos. Os barbeiros eram verdadeiros cirurgiões práticos. Realizavam pequenos procedimentos médicos, arrancavam dentes e cuidavam de ferimentos. Era uma profissão respeitada, mas que rendia pouco dinheiro. A tragédia chegou quando Enéas tinha apenas 9 anos. O pai morreu de forma súbita, deixando a família em uma situação de miséria absoluta. A mãe, dona de casa sem qualquer fonte de renda, viu-se obrigada a aceitar qualquer tipo de trabalho para sustentar os filhos. Foi nesse momento que a vida de Enéas mudou drasticamente. O menino que brincava pelas ruas de terra de Rio Branco agora precisava trabalhar. Começou vendendo jornais nas esquinas, carregando sacolas no mercado municipal e fazendo qualquer tipo de serviço que pudesse render alguns trocados. As mãos pequenas de uma criança de 9 anos logo ficaram calejadas pelo trabalho pesado. Muitas vezes dormia com fome, mas nunca deixou de estudar. A escola pública onde estudava era precária. As carteiras de madeira estavam sempre quebradas, os livros eram poucos e divididos entre vários alunos, e o teto gotejava durante as chuvas torrenciais que caíam sobre Rio Branco. Mas Enéas tinha algo especial, uma inteligência extraordinária e uma sede insaciável por conhecimento. Enquanto outros garotos da sua idade brincavam após a escola, Enéas corria para casa para cuidar da mãe e estudar à luz de velas, já que não tinham dinheiro para pagar energia elétrica. Lia e relia os poucos livros que conseguia emprestado, memorizava lições inteiras e impressionava os professores com sua capacidade de aprendizado. Aos 17 anos, Enéas tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Sairia do Acre para estudar medicina no Rio de Janeiro. Com o dinheiro que conseguiu juntar trabalhando desde criança, comprou uma passagem de ônibus. Uma viagem de mais de 4.000 quilômetros que durava vários dias, passando por estradas precárias da região norte. Chegou à então capital federal em 1955. O contraste era brutal. Rio Branco, com suas ruas de terra e casas simples, deu lugar ao Rio de Janeiro de Juscelino Kubitschek, uma cidade efervescente, com arranca-céu surgindo, bondes elétricos circulando pelas ruas pavimentadas e uma energia cosmopolita que intimidava qualquer interiorano. Enéas se instalou em uma pensão barata no centro da cidade. O quarto era minúsculo, dividia o banheiro com outros inquilinos e muitas vezes passava o dia inteiro comendo apenas pão com manteiga. Mas nada disso importava. Ele tinha um objetivo claro: passar no vestibular de medicina. Durante um ano inteiro estudou como um obsessivo. Levantava às 5 da manhã, estudava até tarde da noite, frequentava bibliotecas públicas e não desperdiçava um minuto sequer. Os colegas do cursinho pré-vestibular estranhavam aquele jovem magro, de sotaque acreano que falava pouco, mas sabia todas as respostas. Em 1956, o resultado saiu. Enéas Ferreira Carneiro,
o menino pobre de Rio Branco que perdeu o pai aos 9 anos, havia conquistado o primeiro lugar no vestibular de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era o início de uma jornada que o transformaria no homem mais polêmico da política brasileira. A Faculdade Nacional de Medicina, instalada na Praia Vermelha, era um templo do conhecimento médico brasileiro. Os corredores de mármore ecoavam os passos de futuros médicos, enquanto as salas de anatomia guardavam os segredos do corpo humano. Enéas caminhava por esses corredores com a determinação de quem sabia exatamente onde queria chegar. Durante os 6 anos de graduação, destacou-se como um dos alunos mais brilhantes da turma. Não se contentava apenas com o currículo obrigatório, estudava física, matemática e filosofia nas horas vagas. Os professores logo perceberam que tinham diante de si um aluno excepcional. Enquanto outros colegas saíam para festas e encontros sociais, Enéas permanecia na biblioteca até o horário de fechamento. Foi na faculdade que conheceu Jamília Augusta Ferreira, uma jovem estudante de medicina que seria sua primeira esposa. Jamília era diferente das outras garotas da sua turma. Vinha de uma família tradicional carioca, mas ficou encantada pela inteligência e determinação daquele rapaz do Acre. O namoro começou discreto, entre os estudos de anatomia e as aulas práticas no hospital universitário. Casaram-se ainda durante a faculdade, em uma cerimônia simples. Enéas havia se tornado um homem completamente diferente do menino pobre que chegara do Acre. Alto, elegante, com uma postura imponente e um vocabulário erudito que impressionava a todos. Mas por trás da aparência sofisticada, mantinha a simplicidade e a determinação que o trouxeram até ali. Após a formatura, em 1963, especializou-se em cardiologia. Montou um consultório em Copacabana e rapidamente ganhou fama como um dos melhores cardiologistas da cidade. Seus diagnósticos eram precisos, sua técnica cirúrgica era impecável e os pacientes saíam do consultório impressionados com a erudição e educação do Dr. Enéas. Mas a medicina sozinha não preenchia completamente a sede intelectual de Enéas. Paralelamente à carreira médica, cursou física na Universidade Federal do Rio de Janeiro e se especializou em medicina nuclear. Era comum encontrá-lo estudando até altas horas da noite, debruçado sobre livros de física quântica, matemática avançada e filosofia política. Foi durante os anos 70 que Enéas começou a desenvolver suas ideias políticas. O Brasil vivia sob a ditadura militar, e ele observava com crescente preocupação o que considerava uma entrega das riquezas nacionais aos interesses estrangeiros. Em conversas com colegas médicos e pacientes, começou a esboçar um pensamento nacionalista que o acompanharia por toda a vida. A década de 80 trouxe a abertura política, e Enéas viu a oportunidade de colocar suas ideias em prática. Em 1989, fundou o Partido de Reorganização da Ordem Nacional, o PRONA. O nome não era casual, refletia exatamente sua visão de que o Brasil precisava se reorganizar para retomar o controle de suas riquezas e destino. A decisão de se candidatar à presidência da República em 1989 surpreendeu até mesmo os amigos mais próximos. Como um médico cardiologista, sem experiência política prévia, poderia concorrer com nomes consolidados como Fernando Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva e Leonel Brizola? A resposta veio na forma de uma estratégia de comunicação genial. O PRONA tinha direito a apenas 15 segundos de propaganda eleitoral gratuita na televisão. Enquanto outros candidatos dividiam esse tempo precioso entre música de campanha, imagens de apoio e falas longas, Enéas optou por uma abordagem completamente diferente. Sozinho, em um fundo neutro, olhando diretamente para a câmera, ele dizia com a sua voz grave e imponente: "Meu nome é Enéas." E começava uma exposição concisa, mas densa de suas propostas. Falava sobre soberania nacional, desenvolvimento tecnológico, bomba atômica brasileira e independência econômica. Em 15 segundos, conseguia transmitir mais conteúdo político do que outros candidatos em programas de vários minutos. O impacto foi imediato. O bordão "Meu nome é Enéas" se espalhou pelo país como um vírus.
Pessoas que nunca tinham ouvido falar do Prona passaram a repetir a frase. Nas ruas, nos bares, nos ônibus, em qualquer lugar onde houvesse uma conversa política, alguém imitava o jeito sério e solene do Dr. Enéas pronunciando seu nome. O que muitos não percebiam era a genialidade por trás dessa simplicidade. Enéas havia descoberto uma forma de se fixar na memória coletiva dos brasileiros usando apenas 3 palavras. Em um país com altíssimos índices de analfabetismo e baixa educação política, ele conseguiu criar uma identidade visual e sonora que atravessava todas as classes sociais. O resultado das eleições de 1989 foi surpreendente. Enéas obteve 360 mil votos, um número impressionante para um candidato completamente desconhecido meses antes. Mais importante do que os números, havia nascido um fenômeno político que marcaria a história eleitoral brasileira pelas próximas décadas. O que você está achando dessa história até agora? A trajetória de superação de